bem, pessoal? Aqui é o professor Renan Mesquita, professor de Filosofia e Sociologia. E para o pessoal aí, nós vamos começar uma série de vídeos que vai falar sobre filosofia antiga, né? Vamos falar um pouco dos pensadores da filosofia antiga. Nesse vídeo que a gente vai tratar hoje, a gente vai falar das características políticas da Grécia Antiga, que foi um contexto que possibilitou o florescimento e a forma de pensamento dos pensadores daquela época. No vídeo de hoje nós vamos ver os sofistas, vamos ver as características políticas da Grécia e um grupo de pensador que ficou conhecido como os sofistas. Vamos ver as características gerais dos pensamentos deles e vamos ver especificamente Protágoras e Gorgias, o pensamento desses dois filósofos. Mas para a gente se contextualizar melhor aqui na aula, vou fazer aqui uma breve revisão do que a gente viu antes. No começo do ano, a gente viu mitos. O mito foi a primeira forma de produzir conhecimento. Os seres humanos, buscando entender a realidade, dar resposta às suas inquietações, criaram mitos, que eram histórias de cunho fantástico, de cunho maravilhoso, sobrenatural. O primeiro grupo de pessoas que começou a não se satisfazer com a forma de resposta dos mitos, que foram os primeiros filósofos, eles passaram a ser chamados de pré-socráticos, ou seja, antes da época de Sócrates. Posterior aos pré-socráticos vêm os filósofos da época de Sócrates, que são os sofistas, Sócrates e os socráticos. Os pré-socráticos, eles eram pensadores que... Qual foi a característica dos pré-socráticos? Eles começaram a usar a razão para responder às coisas. Só que os pré-socráticos, eles não questionaram muito a realidade humana. Eles falaram mais da realidade da natureza, a físis, o cosmos. Por isso eles eram chamados de cosmólogos. Cosmólogos, ou seja, os cosmólogos, eles estudam a natureza, né, o cosmos, a ordem do universo, né? E tinha essa característica aí de que eles fizeram uso da razão para dar resposta. Então, o contexto que a gente tem que entender da Grécia é que já existiam pensadores, eles não davam respostas apenas míticas, eles davam respostas racionais. Depois de muito tempo, depois de um bom tempo, depois de vários filósofos pré-socráticos estarem se manifestando, depois do período dos pré-socráticos, surge o período socrático e antes da gente entrar realmente em Sócrates, a gente vai falar um pouco dos sofistas, apontar um pouco os pensamentos de Protágoras e Gorgias, ok? Primeiro pensamento mítico, depois os pré-socráticos. Quem eram os pré-socráticos? Os pré-socráticos eram os filósofos cosmólogos que estudavam a natureza. Depois dos filósofos cosmólogos, nós entramos num período que é chamado de período antropológico. Por que os sofistas e Sócrates são do período antropológico? O que significa antropológico? Antropos significa homem. Então, os pré-socráticos estudaram a natureza. Depois dos pré-socráticos, os filósofos do período socrático, que são Sócrates, os sofistas e os discípulos de Sócrates, eles vão estudar o homem. Okay? Saímos do período cosmológico e entramos no período antropológico. Estes pensadores, Sócrates e os sofistas, eles não vão estudar tanto a natureza, um pouco, mas eles vão se dedicar mais eles vão usar a filosofia e a razão para interpretar a realidade humana. Belezinha? Contexto político da Grécia. Então existia um contexto político na Grécia, isso é importante de saber, que propiciou, que estimulou o surgimento dos sofistas. Vamos ler aqui, vamos acompanhando aqui e a gente vai desenvolvendo a ideia, né? O cidadão tinha a possibilidade de participar diretamente nas decisões políticas.
políticas. Então, a Grécia, ela vivia um período de democracia. O que é democracia? Democracia é um governo onde o povo participa. Como é a nossa democracia hoje? A nossa democracia hoje é chamada indireta. Por quê? Porque nós não tomamos decisões, mas nós votamos e escolhemos as pessoas que vão tomar as decisões. A Grécia, ela era uma democracia direta. Por que a Grécia era considerada uma democracia direta? Porque ela era considerada uma democracia direta porque o cidadão não só votava, como o cidadão também tomava decisões diretas. O trabalho que o senador e um deputado faz hoje, na época, um cidadão comum poderia fazer. Ele ia lá para a praça pública, ele era eleito e ele podia tentar convencer as pessoas a adotar uma certa ideia no Estado. Então, assim, qualquer pessoa que tivesse o dom da palavra, que tivesse coragem e habilidade para falar em público, conseguisse persuadir, conseguisse convencer as pessoas, qualquer cidadão comum, mesmo que não fosse eleito como um político qualquer, se ele tivesse habilidade de falar em público, se ele conseguisse se expressar e tivesse força o suficiente na sua palavra para convencer essas pessoas, essa pessoa conseguia desenvolver uma vida política, qualquer cidadão. Então, o contexto político da Grécia foi um contexto de que qualquer cidadão, se conseguisse discursar em público e convencer as pessoas, qualquer cidadão poderia ter participação no Estado. Esse era o contexto da Grécia Antiga. Os cidadãos tinham a possibilidade de participar diretamente da vida política, né? Se eles tivessem a possibilidade de falar em público e convencer as pessoas, se eles conseguissem isso, eles teriam poder político. A democracia grega acontecia nas praças públicas. A democracia grega acontecia, não tinha um senado, um parlamento, um congresso. Várias das decisões poderiam acontecer ali, às vistas de todos, onde qualquer um poderia discursar, tomar uma resolução lá, conseguir convencer as pessoas e se tornar uma lei, um decreto, uma atitude do Estado, né? Todo cidadão tinha a possibilidade de se destacar socialmente. Então, esse era o contexto da Grécia. Qualquer um poderia participar se soubesse falar, se conseguisse se colocar em público. Temos aí uma foto de uma das cidades gregas, né, a Grécia. Os sofistas. Falamos de como é que acontecia o contexto político-social. Vamos falar aqui agora do grupo de pensadores que ficou conhecido como os sofistas. Características. Então, os sofistas, antes de mais nada, ele é um grupo de pensadores que se propôs a mostrar às pessoas como defenderem seus interesses particulares, como se posicionar, como se direcionar ao público, como argumentar e convencer as pessoas em debates e disputas públicas. Então, o que era um sofista? Sofista era uma pessoa que ele se colocava como um mestre da argumentação. Ele, mediante pagamento, ele era um professor remunerado, ele dizia para as pessoas que eles conseguiam ensinar as pessoas a bem falar em público. E essas pessoas que pagassem os serviços deles, eles ensinavam essas pessoas a poder falar em público e eles ensinavam a arte de bem argumentar, de convencer as pessoas. Então as pessoas pagavam o serviço dos sofistas como uma forma de se preparar para entrar na vida política, para serem políticos, né? Os sofistas se colocaram como mestres da retórica. O que é a retórica? Retórica é a arte de falar bem e passar uma ideia. Então, o que é a retórica? A retórica é a arte de discursar, a arte de falar bem, a arte de argumentar. Os sofistas eles se colocaram como
mestres de retórica. Eles, se você pagasse, eles te ensinavam a falar bem e você poderia se destacar aí na política, poderia convencer, poderia ganhar nos argumentos, conseguir convencer as pessoas a engolir a sua ideia. Eles ofereciam seu serviço para os que pudessem pagar e quisessem ter uma participação política mais eficiente. Então esse era o trabalho dos sofistas. Eles eram um grupo de pensadores, eles tinham que ter as suas ideias muito bem amarradas, muito bem certas, e eles deveriam ensinar as pessoas a conseguir argumentar, ele deveria conseguir ensinar as pessoas a falar bem. Vamos ao pensamento dos sofistas, né? Como é que funcionava a maneira deles ver a vida, né? Eles viajavam pelas polis, ou seja, eles viajavam em várias cidades gregas, onde discursavam em público e ensinavam as suas artes mediante pagamento. Como ensinavam em locais diferentes, deixa eu colocar isso aqui como um outro tópico, para a gente se orientar. Vou explicar aqui para vocês. Tentem entender como é que funcionava a cabeça de um sofista. O sofista, eles queriam ensinar as pessoas a argumentar e a convencer as pessoas de qualquer coisa. Os sofistas, eles viajavam para vários locais diferentes. E apesar da Grécia ser uma região só, cada cidade-estado tinha leis diferentes. Então, num lugar onde era permitido um tipo de casamento, no outro não era permitido aquele tipo de casamento. Num lugar uma coisa que era um crime, no outro lugar aquela mesma coisa não era um crime. Se num lugar uma forma de ensinar os jovens era permitido, no outro lugar aquela forma de ensinar os jovens não era permitida, era uma coisa feia ou não digna. Então, as leis, os costumes e a cultura mudavam de lugar para lugar. E os sofistas, eles tinham que ir para cada um desses lugares e ensinar uma maneira de argumentar a favor daquilo. Então, o sofista ele ia para a cidade X e ele tinha que defender algo lá, ensinar todas as formas de argumentar a favor de algo. Aí ele ia para outra cidade e ele tinha que ensinar as formas de argumentar contra aquilo que ele defendeu na outra cidade. Ou seja, ele teve que aprender a argumentar, seja lá qual fosse o conteúdo da argumentação. O poder estava não numa possível verdade, mas o poder estava na força das palavras. Deu para entender isso? Como ele viajava muito e ele tinha que defender a cultura do local, então às vezes ele tinha que ensinar a defender coisas que eram contraditórias, uma em relação ao outro lugar. Ele não estava preocupado com uma verdade acima de todas, ele estava preocupado em ensinar a argumentar, seja lá qual fosse o conteúdo dessa argumentação. Não se guiavam por valores, não se guiavam por valores absolutos. O que é um valor absoluto? Valor absoluto é quando você acredita que algo é certo, independente da região, independente do local, aquilo vai ser certo. Eles não acreditavam em valores absolutos. Por exemplo, uma pessoa que acredita que matar outra é errado em qualquer situação, então ele acredita que não matar é um valor absoluto. Não importa se naquela região assassinos podem ser mortos, para ele vai ser contra isso. Os sofistas não acreditavam que existiam valores absolutos acima das questões humanas, mas pelo que era mais conveniente à região. Não estavam preocupados em ensinar uma arte de viver bem ou uma virtude absoluta, mas queriam ensinar a arte ou a habilidade de alcançar o sucesso na vida pública.
Como ser eloquente? O que é eloquente? Aquela pessoa que sabe falar de uma maneira que as outras instintivamente olham para ela. Ser eloquente é falar de forma que seja chamativa, que consiga atrair a atenção, né? E fascinar as pessoas a partir da força da palavra. Por causa desta prática, qual prática? Ter que viajar para locais diferentes e ter que defender ideias diferentes. Por causa desta prática, defendiam que não existia verdade absoluta. Para eles diziam, não existe verdade absoluta. Se ali é permitido matar políticos corruptos, então eu vou ensinar todas as maneiras de argumentar a favor de se matar políticos corruptos. Agora, se lá na outra cidade que eu vou viajar é horrível matar políticos corruptos, você tem só que prender ele e julgar justamente, então eu vou ensinar todos os argumentos para convencer as pessoas que a punição para um político corrupto não é matar, é prendê-lo e submetê-lo aos rigores da lei. Então eu tenho que aprender a usar o poder da palavra e não ensinar valores absolutos, sair em todo lugar ensinando a mesma coisa, tentando convencer da minha verdade. Eu vou ensinar as pessoas a argumentarem e defenderem as suas próprias verdades, mesmo que sejam diferentes em lugares diferentes. E sim verdades locais, de cada povo ou de cada tradição, que o bem ou o mal, que o certo e errado eram apenas convenções. O que é uma convenção? Convenção é quando algo é fruto de um acordo. Se todo mundo ali concordou que aquilo é errado, então é errado ali. Se no outro lugar as pessoas concordaram que é certo, então ficou convencionado que lá isso ou aquilo é certo. E que não existem verdades além do que era decidido entre os homens. A teoria que é oposta à ideia de verdades absolutas é o que a gente chama de relativismo. O relativismo é a teoria que acredita que existem apenas verdades relativas. Okay? As verdades relativas, elas são frutos de convenções ou de acordos. Belezinha? Então, os sofistas não defendiam verdades absolutas, eles defendiam verdades relativas. Essa era a forma de atuação dos sofistas. Hoje a palavra sofisma, que vem de sofista, é utilizada como sinônimo de falácia. Então são duas palavras que hoje em dia são sinônimas. Essas palavras significam discussão argumentativa que supostamente demonstra verdade, uma afirmação falsa que tenta parecer verdadeira. Isso aqui é sofisma ou falácia. Os sofistas ganharam uma fama negativa. Por quê? Porque eles não se importavam com a verdade da coisa, eles se importavam com o fato de conseguir convencê-la. Então, mesmo que você acredita que algo é mentira, se você cria um argumento para tentar convencer alguém de que uma mentira é uma verdade, o nome disso é falácia. Pegaram o nome dos sofistas e criaram um adjetivo, ou um substantivo a partir daquilo, né? Um sofisma é um argumento falso que tenta parecer verdadeiro, né? Até aqui tudo bem, pessoal? Vamos falar um pouco de dois sofistas. Existiram dezenas de sofistas. Todos os pensadores da época que se proporam a ensinar a falar bem eram chamados sofistas, né? Vamos falar de apenas dois, Protágoras e o Gorgias. Esses pensadores, eles nunca caíram no SSA. É muito possível, assim, de 3 em 3, 4 anos, cair no Enem. Eles costumam cair no Enem. Mas no SSA não, isso é mais aqui um conteúdo de Enem.
Como a maioria dos sofistas era um homem de alta estima, então os sofistas eles tentavam saber falar bem, tentavam parecer homens muito dignos na frente das pessoas, porque eles precisavam convencer as pessoas de que eles tinham eles precisavam conseguir a carisma, né, o estima das pessoas. Eram pessoas que precisavam fazer um marketing pessoal, né, aprender a se vender bem. Protágoras foi um dos professores mais conhecidos e famosos. Ele ensinou seus alunos as habilidades e os conhecimentos necessários para uma vida bem-sucedida. Então ele queria ensinar as pessoas a se dar bem na vida, né? Especialmente na vida política. Era o que ele dizia para as pessoas que era a profissão dele, que ele se propunha a fazer. Ele treinou seus alunos para discutir a partir de diferentes pontos de vista. Ou seja, como defender diferentes verdades. É o que os sofistas faziam, né? Porque ele acreditava que a verdade não pode ser limitada a apenas um lado do argumento. Ou seja, era um relativista. Essa frase aqui é muito famosa, de Protágoras. Já foi citada mais de uma vez em vestibulares. E é essencial que se entenda o sentido dela. O homem é a medida de todas as coisas. Muitas vezes a gente só vê essa parte aqui. O homem é a medida de todas as coisas. Mas a frase completa é: o homem é a medida de todas as coisas. Das que são enquanto são e das que não são enquanto não são. O que essa frase defende? É simplesmente uma frase de cunho relativista. É uma frase relativista. O que a frase está dizendo? O homem é que é o critério utilizado para medir ou para definir o que é verdade. Então não existe uma verdade além do homem, que tenha sido dito pelos deuses, por um Deus único, ou seja, uma verdade que está na natureza e que o homem tenha que descobrir. A verdade ela é definida pelo homem. Se naquela região os homens entrarem em acordo que uma determinada prática é errada, então aquela determinada prática é errada ali. E essa é a verdade. Não existem verdades fora do contexto dos homens. A gente mede o que é verdade e o que é mentira a partir usando como medida o acordo entre os homens. O homem é a medida de todas as coisas, ou seja, não é Deus que é a medida das coisas, não é as leis da natureza que é a medida de todas as coisas, não é essas coisas fora do homem. O homem é que é utilizado como critério para encontrar as verdades e as leis da realidade humana. É uma frase relativista, muito famosa, dita por Protágoras. Vamos falar aqui rapidamente do nosso amiguinho Gorgias. Outro ilustre sofista e não menos importante que Gorgias, descartou qualquer noção absoluta de moral e virtude. Ele determinou a persuasão como algo essencial ao homem. Segundo ele, o domínio dessa técnica, ou seja, o poder da palavra, essa é a característica mais importante de Gorgias, né? Maneira como ele deu importância ao poder da palavra. Qual é a característica mais importante de Gorgias, de Protágoras? Protágoras, ele disse essa frase que ficou muito conhecida, ou seja, é a sua característica relativista de defender que não existem verdades absolutas. Gorgias também defendeu que não existiam verdades absolutas, mas o que Gorgias realmente defendia, e ele falava muito, era a ideia de persuasão, a verdadeira arte da vida, a verdadeira arte que caracteriza o verdadeiro conhecimento, que caracteriza que é a busca da verdadeira felicidade, da satisfação e que faz o homem se tornar pleno, é ele dominar o poder da palavra. A palavra pode transformar qualquer coisa horrível em bela. A palavra pode convencer qualquer pessoa dos maiores absurdos. A palavra é o que traz o equilíbrio. Então, Gorgias, ele foi um grande ufanista da palavra, o poder da palavra, né? A verdade não existe. A verdade não existe, qualquer saber é impossível e tudo é falso. Ele dizia, não é possível encontrar nada de absoluto.
essas pessoas que defendem ideias absolutas, ideias dos deuses, vontade de Deus. Nada disso é possível ter uma certeza, porque nunca nenhuma sociedade encontrou um acordo geral que todos pudessem. O conhecimento humano não consegue alcançar. E ele falou, já que essas coisas não são possíveis de descobrir, então o que vale é a palavra. O que vale é a força daquele que argumenta melhor. Em Górgias, as palavras assumem um poder quase ilimitado. As palavras são independentes e estão disponíveis para os mais diversos usos. A palavra cria um mundo perfeito, onde é belo viver. A palavra exprime da melhor forma as paixões que direcionam a vida dos homens. A arte da persuasão ultrapassa todas as outras artes e é de muito a melhor, pois ela faz de todas as coisas suas escravas por submissão espontânea e não por violência. Então, dependendo do poder da palavra, da lábia, você consegue convencer as pessoas a serem espontaneamente seus escravos ou seus submissos. Você pode convencer as pessoas a cometer crimes. Através da palavra você pode acalmar e acabar com uma guerra. Então Górgias ele foi um grande defensor do poder da palavra. Tranquilo, pessoal? Contexto político da Grécia, democracia, as pessoas participando da vida política, os sofistas aparecendo para ensinar as pessoas como entrar na vida política, a ideia de relativismo, o poder da palavra e a persuasão. Esse é o contexto da Grécia e dos sofistas. Beleza, pessoal? Até a próxima.